Já Matheus França e o Robert Renan foram dois nomes pedidos pelo técnico Fernando Diniz, assim como foi também o Brenner. O Vasco tentou a contratação do jogador, atleta que pertencia e pertence inclusive ainda ao Udinese da Itália, um atleta que trabalhou com o Fernando Diniz lá no São Paulo, jogador revelado nas categorias de base do tricolor paulista, que chegou muito bem no São Paulo, no profissional, sempre foi uma promessa, uma joia da base do São Paulo, só que não engatou de primeira. E aí o Brenner ele foi emprestado ao Fluminense. E nesse período que o Brenner ele foi emprestado ao Fluminense, lá em 2019, ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ali o Fernando Diniz viu um talento absurdo no Brenner e começou a colocar ele para jogar algumas partidas pelo Fluminense. Logo em seguida, o Diniz ele foi demitido do Fluminense e o São Paulo o contratou. E o Brenner ele estava emprestado pelo São Paulo ao Fluminense. Assim que o Diniz chega no São Paulo, ele fala assim, ó, alô São Paulo, alô diretoria, traz o Brenner que vocês tinham emprestado lá para o Fluminense, que eu trabalhei com ele, de volta para cá. E foi nesse ano de 2020 que Brenner e Diniz se reencontraram no São Paulo e o Brenner estourou. 44 jogos, 22 gols, 4 assistências, números absurdos, uma venda milionária feita inclusive pelo São Paulo ao Cincinnati do futebol norte-americano pelo valor de 12 milhões de dólares. O Brenner brilhou e o Diniz teve papel fundamental para que o Brenner tivesse esse grande destaque. Então o Diniz ele gosta do Brenner, o Brenner tem um carinho especial pelo Diniz e foi exatamente esse um dos nomes que o Vasco tentou a contratação na última janela de transferências, visando fortalecer exatamente esse setor ofensivo do Cruz Maltino. Um jogador jovem, de 28 anos de idade, que estava tendo pouco espaço na Udinese da Itália e olhava com bons olhos uma vinda ao Vasco da Gama, um retorno ao futebol brasileiro. Brenner ele não tinha um salário alto, salário de R$500 mil mensais, só que a Udinese dificultou muito a sua saída, a sua volta ao Brasil. As coisas acabaram não andando, o Brenner acabou sendo emprestado, ele foi emprestado para o Cincinnati, clube que o comprou lá em 2021, clube que inclusive vendeu o Brenner para a própria Udinese, então ele retorna ao futebol norte-americano. Nesse momento já são 7 partidas com a camisa do Cincinnati, 4 gols e 1 assistência. Ele nesse momento está emprestado apenas ao Cincinnati. Pertence à Udinese, a Udinese o emprestou ao Cincinnati, o que o Vasco queria, que era esse empréstimo, acabou não acontecendo com o clube do Vasco da Gama, com o nosso Vascão, mas aconteceu com a Udinese. E o Brenner, brilhando na Udinese, se destacando, deu uma entrevista ao TNT Sport, falando sobre o técnico Fernando Diniz. Pergunta é, o Vasco quase fechou, por um pedido do Diniz. Será que as palavras do Brenner mostram um desejo de trabalhar com o técnico de novo? Cara, o Brenner aqui seria um absurdo, tá? Grande jogador. Se liga só nas palavras dele. É quase de pai para filho, né? Foi uma das pessoas que me salvou minha vida no futebol, como eu costumo falar, como minha família costuma falar, então temos uma gratidão enorme por ele. Eu, particularmente, acompanho todos os jogos de São Paulo, mas sou um grande fã do treinador que ele é, então eu gosto de assistir os jogos do Vasco, porque encontro futebol, encontro prazer nos jogadores em jogar, em querer ter a bola. Então, estou sempre na torcida por ele. Quando ele estava na seleção, eu estava na Itália, ele me ligou, a gente conversou, ele sempre procurou conversar coisas boas e procurou entender como estão as coisas e dar seus ótimos conselhos que ele sempre nos dá. Então, o Diniz é um cara que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil que nós temos. E temos que valorizar muito, porque ele é um grande treinador e os jogadores que trabalham com ele sabem o quão grande ele é como pessoa e depois como E aí, treinador. amigo vascaíno, seria um bom reforço para o nosso Vascão? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom,